Jesus, amém, amém, glória a Jesus, amém, amém. Pai do Senhor, irmãos, boa noite, amém. Estou vendo o pastor Charles ali, escondido ali no meio, pode ser o pastor, bom tê-lo aqui conosco, amém. Irmãos, nós estamos, as crianças já foram para o ensaio, tudo certinho. Domingo, 19 horas, musical de Páscoa das crianças, tá? Venha, convide mais alguém. Aproveite para convidar aquela pessoa da sua família que é difícil de ir na igreja. Usa a criança agora para ser uma bênção. Seu tio, vão lá na igreja me ver cantar, né? Ele vai vir, a avó, pai, que não vem. Aproveita essa oportunidade aí, né? Aproveita o vizinho. Amém. Irmãos, nós estamos nesse mês de fevereiro e março estudando um tema que igreja é essencial. E também estava pensando que existem algumas coisas que são essenciais fazermos pela igreja. Entre as muitas coisas que nós podemos e devemos fazer pela igreja, e a mais importante de todas elas, com toda certeza, é orar. De todas as coisas que nós podemos fazer em tudo na nossa vida, a mais importante certamente é orar. Parece óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim, porque o que menos fazemos às vezes pela igreja é orar pela igreja. Podemos nos servir em várias áreas da igreja, às vezes fazemos alguns apelos e os irmãos se candidatam e são voluntários. Eu vou servir na igreja, que beleza, né? A maioria, grande parte dos irmãos, infelizmente não podemos falar a totalidade, mas grande parte dos irmãos também entende que contribuir é importante para a igreja. Para manter a igreja, para manter a pregação do evangelho, manter as congregações, os missionários, ajudar os irmãos necessitados. E tudo isso nós fazemos com desprendimento, com alegria, nós servimos em diversas áreas da igreja, mas a oração às vezes é algo que nós não fazemos com tanta frequência ou como nós deveríamos fazer. Às vezes nós até oramos pela igreja, mas oramos de uma maneira muito genérica, do tipo, Senhor, abençoa a igreja. Amém. Né? Assim, pastor, eu não consigo orar mais de 5 minutos. Assim, como que é a sua oração? Aí eu chego e falo assim, Senhor, obrigado por tudo, perdoa todos os meus pecados, abençoa todo mundo, em nome de Jesus, amém. Né? Você vai colocando aquilo, tudo, todos, essas orações genéricas, elas são rápidas mesmo. Né? Deus ouve qualquer oração. Deus responde, né? Quem sou eu para falar que Deus não responde? Mas quanto mais específica, a gente vai passar ali tempo com Deus, porque orar não é só pedir, orar é relacionar com Deus, não é? É a mesma coisa de você chegar em casa, perguntar para o seu esposo, para o seu marido, para o seu filho, o dia foi bom, como foi o seu dia? Foi bom. Os adolescentes são métodos em fazer isso, né? Foi bom. Mas foi bom o quê? O que você fez? Foi bom, foi normal, né? Não tem, sabe quando o papo não rende, né? Então a oração ela pode ser específica e a gente vai aprofundando a nossa comunhão com Deus. A verdade é que a gente não pode negligenciar a arma mais poderosa que nós temos, que é a oração. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de olhar com os irmãos para uma oração que Paulo fez por uma igreja, porque nós aprendemos a orar orando, mas nós também aprendemos a orar lendo a Bíblia. E principalmente aprendendo com orações que homens de Deus fizeram na Bíblia. E eu queria olhar para essa oração, para a primeira parte dela. Eu pensei que eu ia conseguir pelos 4 versículos, mas eu fiquei só no 9 e no 10. E a gente vai ficar pela metade, um outro dia eu falo a outra metade. Vamos ler juntos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Você vai ler no painel, mas eu vou deixar aberto aqui, porque eu vou voltar no texto algumas vezes. E se quiser abrir, deixar aberto aí também, pode deixar. Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus,
com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Vamos parar aí. Vamos ler juntos, de novo, agora o 9 e o 10, igual está ali no painel, na NVI. 1, 2, 3 e... Por essa razão, desde o dia que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês, pedindo que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, assim, em toda boa obra, e crescerão no conhecimento de Deus. Senhor, obrigado por nos trazer aqui nessa noite, para juntos terminarmos o dia como igreja, buscando o Senhor, adorando o Teu nome e também ouvindo a Sua voz. Nós pedimos por misericórdia e graça, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, traga um despertamento, nos lembre de algumas coisas. Eu tenho certeza que eu não vou trazer nenhuma novidade aqui, mas o Senhor tem todo poder e aquele acesso ao nosso coração que nenhuma palavra tem. E que esse acesso esteja livre para o Senhor falar de uma maneira muito particular a nós, e nós pedimos isso por misericórdia. Eu dependo do Senhor e me humilho na Tua presença, eu sou um servo só aqui para fazer aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta de Paulo aos Colossenses. Paulo é o escritor, ele escreve preso em Roma. O propósito principal dessa carta é falar que Jesus está acima de todos, está acima de tudo. Paulo não conhecia essa igreja, ele não plantou essa igreja, mas ele foi receber uma visita do Epáfras, certamente o pastor da igreja, que levou para Paulo algumas questões que estavam acontecendo ali e ele não sabia como resolver. A gente deduz todas essas coisas a partir do que Paulo escreve, né, irmãos? Então, ali tinha uma heresia conhecida como heresia de Colossos, que era uma heresia muito complicada, que ia de gnosticismo, ceticismo, judaísmo, era um negócio muito peculiar ali, onde eles se privavam, alguns se privavam de todos os prazeres, até de comer, de dormir, outros já exageravam, falavam assim, não, a carne pode fazer o que quiser com ela, pode pecar loucamente, porque o que importa é o espírito. E aí toda essa confusão, batendo a porta daquela igreja, então o Epáfras vai lá, visita Paulo, e Paulo escreve essa carta, mostrando que Jesus está acima de todas as coisas. E no primeiro capítulo que nós lemos, aqui dos versículos, começa com uma saudação, aquela saudação peculiar do apóstolo Paulo, depois ele vem com ação de graça e depois ele faz uma oração pela igreja. E é na primeira parte dessa oração que nós vamos parar aqui. Ele começa dizendo, por essa razão, pelo que ele ficou sabendo de tudo, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. É uma oração perseverante. Irmãos, oração eficaz é uma oração perseverante. Jesus ensina isso lá em Lucas 18, com a mulher viúva, né, que batia a porta do juiz, onde Jesus conta essa parábola, dela falando, julga a minha causa, e ela perturba aquele homem, até que ele, assim, para deixar em paz, eu vou fazer o que você está pedindo. Mas não é que Jesus é o juiz, né, que nós vamos importuná-lo. Ele fala assim, será que não orarmos dia e noite, o Senhor não vai nos atender? Porque Ele é gracioso. Orar, irmãos, não é orar uma vez e nunca mais orar por aquilo, mas é orar de fato. É até aquele caderninho de oração que a minha avó tinha, onde as pessoas pediam para orar e ela escrevia o nome da pessoa no caderno e ela orava sempre por todas aquelas pessoas. Às vezes ela lia, às vezes ela levantava o caderno e falava assim, Senhor, lê o nome de todo mundo que está aqui, que eu não vou dar conta, né, de falar um por um. Mas essa oração sem cessar que Paulo está fazendo por esses irmãos. E o primeiro pedido que Paulo faz, irmãos, é um pedido muito interessante. O primeiro pedido é que os irmãos daquela igreja sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que oração boa da gente fazer. Uma oração por pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos orar por isso, para que a nossa igreja, para que as nossas vidas, para que os nossos irmãos conheçam plenamente qual é a vontade de Deus. Irmãos,
O cristão tem 2 chamados: conhecer Deus e conhecer a vontade de Deus. Esses 2 chamados são feitos para nós. Primordial. Uma igreja que não conhece Deus é uma igreja que não sabe para onde está indo. É um avião cheio de gente que não tem um plano de voo, que não sabe qual é o destino, não sabe onde vai pousar, não sabe se a gasolina vai dar, não sabe de nada. Você entraria no avião assim? Totalmente perdido ao léu, assim, para onde vai? Não sei. Você já entrou no ônibus assim? Entrou sem saber, assim, para onde esse ônibus vai? Não sei, eu sei que eu estou entrando. Você tem que saber para onde vai, qual é o propósito, qual é o destino. Uma igreja que não sabe qual é a plena vontade de Deus, uma igreja que está à deriva, a perigos. E o maior perigo de não conhecer a vontade de Deus é nos ocuparmos inutilmente com aquilo que Deus não quer que a gente faça. Imagine você estar ocupado, você é diligente, você é perseverante, você é esforçado. E aí você chega no céu e fala assim: Deus, olha o que eu fiz. E Deus fala assim: eu não pedi para fazer isso. Já imaginou? Mas eu me esforcei tanto, que bom, né? Mas não era nada disso que eu queria. Não era essa a minha vontade. Viver inutilmente uma vida inteira, se gastando, se desgastando, se esforçando por aquilo que Deus não busca. Uma oração que nós precisamos fazer por nós mesmos e pela igreja. Oséias 6:3, um versículo conhecido demais, que diz: conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Efésios 5:17, irmãos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. 2 coisas que a gente precisa fazer e orar por isso e buscar é conhecer a Deus e conhecer qual é a vontade de Deus, irmãos. E conhecer a Deus não é conhecer sobre Deus. Não é você sentar num banco de seminário teológico e ali ter todo o conhecimento de todos os atributos de Deus, de tudo que Deus disse, de tudo que Deus fez. Não é conhecer sobre Deus, irmãos. Tem gente que conhece sobre Deus, mas não tem nenhum relacionamento com Deus e vai para o inferno com todo o seu conhecimento de Deus. E por outro lado, tem gente que nunca sentou numa cadeira de seminário, dificilmente sabe ler umas palavras ou outras. Há irmãos preciosos que aprenderam a ler na Bíblia, não é verdade? Mas eles têm um profundo conhecimento de Deus. É gente que anda com Deus, é gente que ama a Deus, é gente que foi salvo pela graça de Deus e que entregou sua vida ao Senhor e vai morar eternamente com o Senhor, no qual ele experimentou durante toda a sua vida. O conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento experimental, relacional, é andar com Deus. O estudo não tem nada de errado, o estudo, que bênção que você possa se aprofundar cada dia mais, mas ele não vale de nada se eu não experimento andar com Deus. É muito diferente, irmãos, alguém saber que Deus é amor, sabe onde está o texto, sabe a referência, sabe que é um atributo de Deus, mas que nunca experimentou ou se deixou ser tomado pelo amor de Deus. É diferente. Quando alguém experimentou do amor de Deus e quando ele fala desse amor, você fala assim: essa pessoa experimentou do amor de Deus. É muito diferente quando alguém diz que Deus é misericordioso, da pessoa que de fato experimentou da misericórdia de Deus. Você pode até cantar aqui um cântico como esse que fala da misericórdia, da bondade de Deus, e a pessoa canta e fala, mas parece que a pessoa está falando de algo que ela não conhece. Não é assim? Não tem quando você pergunta para a pessoa um assunto e ela responde superficialmente, mas quando você vai apertando, você vê que a pessoa não sabe nada do que ela está dizendo. Ela só decorou aquilo. Ela decorou que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias, mas nunca experimentou dessa bondade. Irmãos, é muito diferente. Quando alguém vem aqui, levanta as mãos, abre a boca e diz: Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, porque eu fui alcançado por essa misericórdia, eu fui alcançado por essa bondade. Eu não estou falando de algo que alguém cantou lá, não, lá nos Estados Unidos eu fiz uma versão dessa música. Eu estou cantando de algo que eu vivo todos os dias na minha vida, e isso queima no meu coração, e a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Não é algo que eu decorei, não é algo que eu aprendi, não é um versículo que está, não, é uma vivência. Conhecer Deus, andar com Deus, é conhecê-lo, não conhecer sobre Deus. Esse é o conhecimento experimental que nós somos chamados para ele. Fruto de situações boas e principalmente de situações difíceis. A gente aprende mais
com Deus quando a gente passa pela tribulação. E o Tiago, sabendo disso, disse: fiquem felizes quando passarem por muitas tribulações, porque isso vai deixar vocês maduros. É um conhecimento, irmãos, que vem com o tempo, é um processo, à medida que a gente vai andando com Deus. Tem um povo aí que faz transferência de unção. Alguém que tem uma unção, ou se julga ter, põe a mão na cabeça do outro e fala assim: eu transfiro o poder que está em mim, a unção que está em mim, em você. Olha que beleza. Você não precisa de orar, você não precisa ler a Bíblia. Não, vai lá, recebe o download, né? Assim, baixa os arquivos aqui, manda ver. Ah, irmãos, conhecer Deus é uma vida andando com Deus. É passando pelo vale da sombra da morte e dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam, porque eu experimentei disso. É uma vivência. E andar com Deus é nesse processo. E uma das coisas que nos leva a conhecer a Deus de uma forma tão profunda é a oração. Através da oração, irmãos, Deus trabalha em nós. Alguns acham que oração é uma maneira de fazer Deus trabalhar para nós. E até o jejum, assim, orar é fazer Deus trabalhar para mim. E jejuar, é fazer Deus fazer hora extra para mim, né? Você olha, Senhor, como estou jejuando. Olha como eu estou fraco, olha como eu estou magro. Olha como eu estou sofrendo, Senhor, o Senhor tem que trabalhar para mim, por favor. É claro que a palavra de Deus diz que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Mas orar, irmãos, é muito mais Deus trabalhar em mim do que Deus trabalhar para mim. Até porque na oração que Jesus ensina, Ele diz, quando você for orar, você vai falar assim: venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como ela é feita nos céus. Orar, irmãos, não é obrigar a Deus a fazer a minha vontade. Orar é me conformar à vontade de Deus e dizer: Deus, molda o meu coração, transforma a minha vida, me ensina sobre o Senhor, eu quero te conhecer. Orar não é fazer Deus trabalhar para a gente. Orar, na maior parte do tempo, é sermos transformados à imagem de Cristo Jesus e conhecermos o Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Quantas vezes você começou uma oração achando que ia orar por algo e quando você acaba, você já tinha até esquecido aquilo e você está orando por outras coisas, Deus está te levando por outros caminhos. Quantas vezes você começou a orar por um motivo, você até esqueceu daquele motivo, mas o prazer de estar ali na presença de Deus e desfrutando dele, e você sendo transformado, a bênção que você pedia nem chegou, mas você recebeu uma bênção maior ainda. Você conheceu Deus durante todo aquele tempo. Que maravilha. Vou fazer 40 dias de jejum por uma causa. Chega no final, Deus vira para você e fala assim: não. Assim, perdi meus 40 dias. Perdeu não, irmãos. Olha o tanto que você andou com Deus, conheceu Deus. Depois disso, você nunca mais vai ser o mesmo. Oração. Sem falar na palavra, com toda certeza, a palavra de Deus é o maior meio de nós conhecermos a sua vontade. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus está nas Escrituras. Hoje eu vi um vídeo de uma igreja, no púlpito de uma igreja, onde tinham 4 pessoas conversando. E aí uma das pessoas, eram 15 minutos para cada um, e eles falando sobre a Bíblia. Aí uma moça levantou e falou assim: a Bíblia é o papa dos evangélicos. A igreja evangélica está idolatrando a Bíblia. Eu falei assim: sangue de Jesus tem poder, sangue e fogo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, fuja dessas loucuras que a gente está vendo por aí. A mulher falando que a igreja evangélica está idolatrando a Bíblia e está dando mais valor para a Bíblia do que para Jesus. Irmãos, a Bíblia que nos revela Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus. Você quer conhecer Deus? Vai para a Bíblia e saiba que Deus se revelou a nós através das Escrituras. É a sua revelação especial, irmãos. E a gente precisa entender que a vontade de Deus não é um enigma difícil. Quantos aqui é da época da Caverna do Dragão, do desenho? Deixa eu ver aqui. Muita gente aí da minha idade para lá, tá vendo? A Caverna do Dragão ali é um enigma, não é? Quando aparece ali o mestre dos magos, ele fala um negócio que ninguém entende. E aí tem gente que pensa assim: a vontade de Deus é igual os mestres do mago, a gente tem que juntar os quebra-cabeças. Só algumas pessoas que descobrem. É muito difícil saber a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus está na sua palavra. Clara,
aberta, para que todos nós possamos ir até ela e saber que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. A vontade de Deus é que façamos discípulos de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade de Deus é que sejamos santos e irrepreensíveis. A vontade de Deus, irmãos, é que nós amemos Ele de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e o próximo como a nós mesmos. A vontade de Deus é que a esposa seja submissa ao marido e o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. A vontade de Deus é que os filhos honrem os seus pais e os pais não provoquem a ira dos seus filhos. A vontade de Deus é que a gente perdoe 70 vezes 7 e não adianta contar no lápis lá que não é desse número exato que Jesus está falando. A vontade de Deus, irmãos, é que a sua igreja seja lavada pela palavra e seja uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mancha, inculpável, santa para a glória de Deus. A vontade de Deus é que a gente dê a outra face, que a gente caminhe a segunda milha. A vontade de Deus é que a gente se humilhe para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida. A vontade de Deus é que sejamos mansos e humildes de coração, como o Senhor nos ensinou. A vontade de Deus é que aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, vão até Ele, irmãos. Eu poderia ficar falando a noite inteira aqui da vontade de Deus. A vontade de Deus está na sua palavra, irmãos. É porque a gente não abre. A vontade de Deus é a Bíblia. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso que o crente não pode ficar um dia sem consultar a vontade de Deus. Deus fala de outras maneiras, com toda certeza. Deus fala através de situações, de um sonho, de uma pessoa. Deus não está limitado. Eu vou falar aqui, Deus não pode falar através disso. Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Ele falou numa mula, não foi? Eu acho que isso não vai acontecer de novo, porque seria um negócio muito terrível você ver uma mula falar, não seria? Você ia repreender em nome de Jesus. A última coisa que você ia falar é que era Deus que estava falando na boca da mula, não é? Assim, está amarrado. Imagina só, Deus fala. Paulo diz em Efésios, como eu disse aqui em Efésios 5,17, que nós não podemos ser insensatos e não buscar compreender qual é a vontade de Deus. Precisamos conhecer plenamente qual é a vontade de Deus para nós. Se você tiver um conhecimento pleno ou avançado de educação financeira, de economia, você pode ter as suas finanças redondinho, que legal, bom demais, bênção. Se você tiver um bom conhecimento sobre liderança, administração, você pode ser um gestor bacana demais, louvado seja Deus. Se tiver um bom conhecimento de nutrição, de fisiologia do corpo, você pode ter uma saúde bacana, joia demais. Mas quando você conhece a vontade de Deus, você tem um conhecimento para a vida eterna. Você tem um conhecimento daquilo que vai te garantir vida eterna em Cristo Jesus. Conhecer Deus é conhecer Jesus como seu Filho. O apóstolo ora por essa igreja, mas ele não ora para que eles tenham um pouco de conhecimento, uma porção de conhecimento, que tenha muito conhecimento. Ele ora para que eles tenham pleno conhecimento. Irmãos, se é para orar por coisas espirituais, vão orar direito. Amém? Assim, Senhor, eu queria um pouquinho da sua presença. Assim, Deus, eu quero toda a presença do Senhor que o Senhor pode derramar sobre a minha vida. Eu quero um pouquinho do conhecimento, eu quero todo o conhecimento que o Senhor pode derramar sobre a minha vida. Eu quero tudo. Eu falo isso aqui, falo para os jovens sempre, imagina que uma tia que você nem conhecia, nem sabia que existia, deixou uma herança de 5 milhões para você, e você diz assim, não, só preciso de 5 mil, deixa os outros 4 milhões, eu não vou saber nem falar o resto aí, que eu não sou de exatas mesmo, né? Vou deixar tudo lá, não, eu quero tudo, manda tudo, o Pix é esse, manda aí, eu quero absolutamente tudo, irmãos. Nós devemos desejar a plenitude de tudo que o Senhor tem para nós, porque Ele tem uma vida plena para a gente. É claro que é uma oração, irmãos, que vai ser respondida ao longo de toda uma vida. É lógico que a gente vai ter que repetir essa oração praticamente todos os dias da nossa vida, porque nós vamos conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor.
mas nós devemos desejar tudo. Um grande problema na vida cristã, irmãos, é a nossa estagnação, é a nossa satisfação. Já está bom. Jesus, eu vou todo domingo na igreja, e tem domingo que eu vou até 9 horas da manhã. Olha só, Senhor, já está bom. Eu já conheço o Senhor, olha só quantos anos andando, está bom. Irmãos, o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é um oceano que não tem fim, que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. O Senhor é esse que nós vamos bebendo dele, nós vamos tendo cada vez mais desejo de sermos cheios da presença do Senhor, e nós não devemos nos satisfazer com um pouquinho, mas nós devemos buscar a plenitude daquilo que Deus tem para nós, a plenitude do conhecimento da vontade de Deus. Conhecer Deus e a sua vontade. E aí o apóstolo Paulo, deixa eu seguir em frente aqui para a gente terminando, senão eu vou ficar só nessa parte. Ele diz, olha, esse conhecimento nos leva para a sabedoria e para o entendimento espiritual. Paulo fala, vocês vão ser cheios da plena conhecimento da vontade de Deus, e vocês vão conhecer essa vontade, vão ser levados à sabedoria, à verdadeira sabedoria, e também ao entendimento espiritual. O homem sábio de verdade é aquele que anda com Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer a plena vontade de Deus é ser um homem sábio. E tem uma sabedoria que é humana, mas tem uma sabedoria que ela vem de Deus. E Tiago fala, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Sincera, ó que sabedoria boa da gente buscar, que a gente tem quando busca o pleno conhecimento da vontade de Deus. E a oração que a gente tem que fazer por nós, pela igreja, e por aquele irmão, que fala assim, irmão, difícil é aquele, hein? Ora para que ele seja cheio da pleno conhecimento da vontade de Deus. Para de falar mal do irmão, para de espezinhar o irmão e ore por ele. Aleluia? Amém, gostei do amém aqui, olha só, os irmãos estão animados. Quando aquele irmão te pisar no carro, assim, aquele irmão seja cheio da pleno conhecimento da vontade de Deus. Né? Assim, aquele irmão podia ser cheio da plena conhecimento da vontade. Entendeu, irmãos? É assim que a gente tem que fazer. Ser cheio de Deus. Orar por nós, orar pela igreja, orar uns pelos outros. Algo essencial que nós devemos e precisamos fazer pela igreja é a oração. Mas às vezes a gente ora de maneira muito genérica, porque a gente não tem algo para balizar as nossas orações, mas a gente pode orar, pega a Bíblia e veja as orações que Paulo fez pela igreja e começa a orar por essas coisas. Certamente Deus vai atender as nossas orações, porque ela está aqui na Bíblia, irmãos. A oração que é atendida é a oração que está na Bíblia, amém? A oração que está na Bíblia. Pleno conhecimento da vontade de Deus vai nos levar para a sabedoria e também para o entendimento espiritual. Todo entendimento espiritual fora de Deus é loucura. Toda espiritualidade fora de Deus é loucura. E hoje, irmãos, há um incentivo para que todos busquem uma espiritualidade. Os coaches da vida, as pessoas do desenvolvimento pessoal, muito legal, você ter alguém que pode basilar aí a sua vida, te levar a romper em algumas áreas, mas eles falam assim, você tem que ter uma espiritualidade, não importa qual é, não existe espiritualidade sem pleno conhecimento da vontade de Deus, é tudo loucura. E para a gente encerrar, Paulo tem um objetivo com essa oração, porque essa oração vai trazer alguns resultados, ele sabe dos resultados que ele espera. E o resultado é o versículo 10. Vamos ler o versículo 10 juntos? Pode pôr aí, para a gente lembrar o que está lá no versículo 10. 1 Tessalonicenses. Colossenses 1:10. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Que vivo, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão. Que resultado maravilhoso, irmãos. Imagine essa igreja toda orando para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos viver de maneira digna que o Senhor espera de nós. Não é possível viver de maneira digna se a gente não conhece Deus. Não é possível agradar a Deus se a gente não conhece a Deus. É a mesma coisa de você comprar
um presente, uma roupa para alguém que você não conhece. Imagine que eu falo assim, olha, compra um presente para uma tia minha que eu tenho, mas eu não vou dizer nada sobre ela. Mas tem que agradar, ela tem que agradar. Se você não conhece Deus, como você vai agradar a Deus? Se você não tem um pleno, irmãos, é pleno. É tudo, é o máximo que você puder. E a cada dia prosseguir em ter mais. Como nós vamos agradar a Deus? Tem muita gente aí achando que está agradando a Deus. Levando oferta aqui, achando. Oferta lá do Abel, irmãos. Do Caim, desculpa. Hoje eu estou bom, né? Não. Do Caim. Achando que está agradando a Deus. E Deus falou assim, não é isso que me agrada. Não é o que você trouxe, é o que está no seu coração. Oh, irmãos, nós só vamos agradar a Deus quando nós conhecemos a Deus. Esse é o chamado, essa oração que a gente tem que fazer. Conhecer o Senhor, sua vontade. E aí nós vamos andar de maneira digna. Mas não é só dignamente. O versículo 10, para que vocês vivam de maneira digna, em tudo possam agradá-lo. Veja que Paulo pede o pleno conhecimento e ele pede para que a gente possa agradar também em tudo. Não é agradar a Deus em algumas áreas da minha vida. Não é agradar a Deus com uma parte da minha vida, com algumas coisas que eu faço. É agradar a Deus com tudo na minha vida. Por isso, se tem algo na minha vida que não agrada a Deus, eu tenho que retirar. E se tem algo que deveria estar na minha vida, que eu sei que agrada a Deus, eu tenho que colocar isso na minha vida. Para que em tudo, e aí como Paulo fala lá em Coríntios, quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se o conhecimento é pleno que nós estamos buscando, é claro que vai ser uma vida inteira, e esse conhecimento pleno nunca vai ser um conhecimento exaustivo de Deus. Nós também devemos nos apresentar diante de Deus de maneira digna, para que nós possamos agradá-lo em tudo. Quanto mais eu conheço Deus, mais profundo vai ser a minha adoração a Ele, irmãos. Quanto mais eu conheço Deus, melhor vai ser a minha vida diante dEle. É assim. Eu sempre uso um exemplo. Isso acontece muito, mas teve uma vez que aconteceu de uma maneira que me chamou muita atenção, desses cantores que se convertem e no outro dia eles estão gravando música gospel, né? Que às vezes nem é música cristã, mas é gospel. E aí teve um cantor desse, que ele se converteu, e no outro dia ele gravou uma música. E aí eu ouvia, tem muitos anos isso, muitos anos. Eu ouvi aquela música e eu pensei assim, que música rasa, muito rasa. Mas é o conhecimento que ele tem de Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais profundo vai ser a nossa adoração. Mais nós vamos agradá-lo. Mais nós vamos andar de maneira digna, nós vamos andar como o Senhor espera que nós andemos. E assim a gente vai caminhando, para que em tudo possam agradá-lo. E o outro resultado, o segundo resultado, são os frutos. Ele diz aqui, frutificando em toda boa obra. Quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece a plena vontade de Deus, nós vamos dar frutos para a glória de Deus. E perceba que aqui não é dar frutos para conhecer a Deus, não é obras para chegar diante de Deus, mas é boas obras porque eu já cheguei diante de Deus, Ele transformou a minha vida e eu entendi que eu fui salvo para as boas obras. É assim. As boas obras não é uma tentativa de ser agradável diante de Deus, mas é o resultado da minha experiência com Deus. Muitos cristãos não conseguem ter uma vida frutífera porque não conhecem Deus. A verdade é essa. Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem dar o fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo que pedirem em meu nome, eu vou lhes conceder. Esse tudo pedir em meu nome é para quê? É para o meu benefício, como fala lá em Tiago, né? Para os nossos prazeres? Não. Pedir em nome do Senhor para agradar a Ele, para frutificar para a glória dEle.
E aqui Paulo também fala, olha, não são alguns frutos, mas frutificá-lo em toda boa obra. Da mesma maneira que nós devemos buscar tudo que Deus tem para nós, nós devemos entregar todos os frutos para a glória de Deus. Irmãos, uma igreja sem frutos é uma igreja morta. Um crente sem frutos é um crente morto. A gente tem que dar frutos, irmãos. Começando dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham do nosso lado, as pessoas que convivem conosco. Nós temos que frutificar. E um dos frutos maravilhosos é o fruto do Espírito. Crente tem que dar frutos. Nós não podemos nos contentar com a vida infrutífera. E o terceiro e último, para a gente terminar, o resultado dessa oração que Paulo faz pela igreja. Ele fala assim, Senhor, que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade do Senhor. O terceiro o resultado é conhecer cada vez mais. Olha o que ele diz aqui. No final do versículo 10. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. A verdade é que quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero conhecer Deus. Quanto mais eu tomo dessa fonte, mais dessa fonte eu quero. Quanto mais eu ando com Jesus, mais perto dele eu quero andar. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu entendo que eu não conheço nada e eu quero me aprofundar mais nele. Quanto mais eu me lanço em Deus, mais eu confio para me lançar mais ainda e confiar mais ainda. Às vezes nós não confiamos em Deus porque nós não o conhecemos. Nós não confiamos em pessoas estranhas. Como que o pai e a mãe da gente ensinou? Não confie no estranho. Não é? Quando eu conheço Deus, eu confio. Ah, mas eu não confio tanto. Conheça mais. Se aprofunde mais, e você vai confiar mais, e você vai se lançar mais, irmãos. E essa oração é uma oração boa, porque ela pode ser feita para qualquer igreja, para qualquer pessoa, porque nós nunca vamos ter tanto de Deus ao ponto de eu falar assim, eu nem preciso conhecer mais Deus, porque eu já sei tudo. Não, isso nunca vai ser possível. Por isso nós devemos orar sempre, Senhor, eu quero ser cheio do pleno conhecimento do Senhor, para que eu tenha sabedoria, e para que eu tenha entendimento espiritual. Eu quero ser cheio do Senhor, para que eu possa andar de maneira digna e para que eu possa agradar o Senhor em toda boa obra. Eu quero frutificar, eu quero conhecer. Irmãos, é a oração de uma igreja humilde. É o coração de crentes humildes. Que não estão olhando para o lado e dizendo assim, você podia crescer mais um pouquinho, né? Não, que está olhando para ele e dizendo, Senhor, eu quero crescer. E leva a gente tudo a crescer com o Senhor. Igreja é essencial. Existem algumas coisas essenciais que nós precisamos fazer pela igreja. E a principal delas é a oração. Ninguém pode evangelizar sem orar. Ninguém pode orar por libertação sem ter uma vida de oração e jejum no secreto. Ninguém pode liderar na igreja sem oração. Ninguém pode pregar sem oração. Ninguém pode fazer nada sem oração. E através desse relacionamento que nós conhecemos a vontade de Deus, andamos nela, agradamos a Ele e damos frutos para a glória do Senhor. Amém? Então a gente não pode terminar sem orar. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar pela igreja? Você pode fazer essa oração aí, Senhor. Enche a nossa igreja do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Enche os meus filhos do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Enche o meu irmão do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Porque eu quero te agradar, Senhor, mas eu não quero ser um nécio. Eu não quero gastar minha vida com coisas que nem estão dentro da sua vontade. Eu quero me gastar com aquilo que o Senhor espera de mim. Eu não quero dar frutos para mim, eu não quero meu rótulo, meu nome em nenhum fruto. Eu quero que o Senhor seja visto, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja honrado. Esses bons frutos são para a glória do Senhor. Aleluia. Vamos orar, levante sua voz, ore pela igreja.
Ore pela igreja que o Senhor te plantou nela, para que você seja um instrumento de frutos nessa igreja, para a glória de Deus. Como que a igreja dá frutos? Através dos membros da igreja. Como que a igreja cresce? Através da sua vida, meu irmão, orando, pregando. Como que a igreja cuida dos seus membros? Cuidando uns dos outros. Não é o pastor cuidando de 300, 400 de uma vez, não. É essa mutualidade de orar uns pelos outros, de levar a carga uns dos outros, de exortar uns aos outros, de edificar uns aos outros. É nisso, irmãos, que nós vamos orando. Senhor, nos enche do pleno conhecimento da vontade do Senhor, para que eu tenha sabedoria, entendimento espiritual. Irmão, nós estamos precisando de entendimento espiritual. Nós precisamos de andar de maneira digna, crentes de maneira digna da vocação pela qual foram chamados, cheios de boas obras. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder. Vou levar meus problemas, nossos e dos nossos irmãos, entregar meus problemas, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Há uma taça se enchendo delas, do anjo oferecer. Assim que diz a palavra, a trombeta vai tocar, Deus vai mover o céu. Vou levar os problemas, entregar meus problemas, abençoar a igreja, a sua família também, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Você pode sair do seu lugar, abraçar o seu irmão e falar assim: vou orar por você, meu irmão. Entregar. Dá um abraço nele aí. Fortalece a fé dele aí. Amém. Senhor, abençoa a sua vida em nome de Jesus. Você faz parte da minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder. Seja abençoada em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Se você vai orar mais pela igreja, diz amém. Ó, irmãos, o anjo anotou seu nome, hein? Quando você pensar, vou fazer uma oração muito genérica, abençoa a igreja, lembra lá de Colossenses 1:9, vai lendo, Senhor, vai abençoando a igreja do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, pode se assentar, né? Glória a Deus. Cremos no poder da oração.
Aleluia. Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês que no domingo nós vamos ter a cantata ou o musical do Departamento Infantil sobre a Páscoa. Venham participar e divulguem, por favor, sobre o musical da Páscoa. E sexta-feira, amanhã, né, haverá a Vigília da Juventude, 20 e 30 aqui. Amém? Nós temos um pedido de oração aqui, que chegou pela internet. Orar pela saúde de Wilson Alves de Oliveira, está internado. E também vamos continuar orando pela irmã Terezinha, já está em casa, creio que sim. Maílma Rosa, irmã Lúcia, Jaconias, o Áquila, filho da irmã Maria Mazim, a Carme, esposa do irmão José Rodrigues, a irmã Delmira está com chikungunya, e o Josué, filho do Valério, do irmão Valério, que precisa de uma bênção especial de Deus. Não esqueçam de orar em favor do Josué, filho do irmão Valério. Fique de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós queremos neste momento colocar a vida do Wilson Alves de Oliveira diante de Ti. Teu filho está internado, está tendo os cuidados médicos, mas ele precisa mesmo do cuidado do Senhor, porque o Senhor cuidando, a solução virá para a vida do teu filho. Te pedimos pela irmã Terezinha, pela irmã Ilma Rosa, pela Lúcia, Senhor, pelo Jaconias. Te pedimos em favor do Áquila. Meu Deus, opera um milagre na vida deste moço, para a glória do teu nome. Pela vida da Carme, Senhor, restaura a saúde da tua filha, para a glória do teu nome. Pela vida da irmã Delmira, pela vida do Josué, meu Deus, estendes as tuas mãos milagrosas e repreende todo o mal na vida do Josué. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos em pedir. Toca na vida de Josué, Senhor, e repreende este mal para a glória do teu nome. Oramos por todos aqueles que estão com chikungunya, com dengue, com zika. Meu Deus, tem misericórdia, repreende este mal, Senhor. Livra o teu povo deste mal para a glória do teu nome. E em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.